Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje eu venho com muita felicidade mostrar para você algumas plantas que são confundidas. E elas são a jiboia prateada, que é esta aqui, que é o Scindapsus, a jiboia comum, que é esta aqui, bastante conhecida e bastante cultivada, e os filodendros. Todas elas são plantas pendentes, lindas e maravilhosas, que podem ser cultivadas dentro de casa. Eu vou começar pela jiboia. A jiboia é uma planta nativa das Ilhas Salomão e ela é uma planta muito cultivada para dentro de casa. O interessante da jiboia é que ela se diferencia muito em relação às suas folhas. Quando ela é uma planta jovem e quando ela está dentro de casa, as folhas costumam ficar em formato cordiforme, que é um formato de coração, mas é mais arredondado que as outras, né? Ela fica nesse tamanho de folhas, um pouquinho maior, talvez um pouquinho menor, mas não varia muito. Se a gente tem a jiboia plantada no chão, ela vai subindo a árvore. Se a gente colocar próximo a uma árvore, na verdade ela vai indo até encontrar um lugar para subir, vai subindo e vai ficando muito grande, também parecida com a costela de Adão. Ela pode ficar com as folhas bastante grandes e bem diferentes dessa jiboia aqui que eu tô mostrando pra vocês. Isso é muito legal da jiboia. Uma coisa que não é muito legal é que a jiboia, se tiver no chão, ela pode sufocar árvores, então é uma planta bastante agressiva. Mas se a gente tem na nossa casa, a gente deixa ela num vaso pendente, ela não vai fazer nada de mal. Ela é uma planta de meia sombra quando está no vaso e sol pleno quando ela está plantada no chão. Então ela pode ter a variação muito grande. Inclusive tem pessoas que não acham, que olham aquela baita jiboia e acham que é outra planta, porque ela muda muito as suas folhas e os seus hábitos. O que mais? As folhas, elas têm tanto esse verde quanto um verde, um rajadinho de claro. Existe a jiboia também, que é mais branquinha, que é a jiboia variegada, não é tão comum. Essa que eu tenho aqui na minha mão é a mais comum de todas e ela é uma trepadeira. Como ela é uma trepadeira, a gente pode colocar ela num vaso que ela vá subindo ou um vaso que ela vá pendendo. Notem que ela tem aqui as raízes, ó, que vão sendo inseridas no substrato conforme ela vai crescendo. Então esta planta é muito comum, eu já falei delas várias vezes aqui no canal. É uma planta de fácil cultivo, de rápido crescimento, que não exige tanto cuidado. O que ela gosta é ambiente sombreado quando está dentro de casa, mas uma sombra que tenha pelo menos 6 horas diárias de luz. Então é muito fácil de cultivar a jiboia. Ela pode inclusive estar no seu banheiro, no seu closet, no seu quarto, no seu escritório. Ela é uma planta de interior muito bonita. E uma coisa legal também é que o substrato da jiboia não é aquele de suculenta, é um substrato um pouco mais úmido. Ela é uma planta que gosta de umidade, então a gente pode colocar água sempre que o substrato estiver seco e a gente vai percebendo se ela está com falta d'água, porque ela vai ficando meio murcha. O nome científico desta jiboia aqui é Epipremnum pinnatum, então é do gênero Epipremnum. Todas essas que eu estou falando são da família das aráceas. Outra planta que é chamada, que também é confundida, é chamada de jiboia prateada, é esta planta aqui, que é da Indonésia e da Malásia. Ela é o Scindapsus argyreus. Então é uma planta que não tem nada a ver com o Epipremnum, é de outro gênero, mas como ela tem o hábito semelhante, ela é chamada de jiboia prateada, mas ela não é uma jiboia. Ela é mais comumente chamada de Scindapsus, que é o nome mais correto, digamos assim, dela. É uma planta que apresenta este hábito decumbente, né, um hábito que vai cair se a gente colocar num vaso assim, ou ela vai subir que nem a jiboia. Então notem que ela também tem as projeções de raízes e a diferença é que ela não muda suas folhas. Ela pode estar em qualquer ambiente, ela sempre vai estar com as folhas deste tamanho, talvez um pouco maior, um pouco menor, mas não gigantescas como a jiboia que a gente tinha falado antes. E a outra planta, que é o outro grupo de plantas pendentes que é confundido com a jiboia, são os filodendros. Os filodendros todos são oriundos da América
tropical, inclusive aqui do Brasil. Esse aqui, ó, é o Philodendron Brasil, que é o Ederáceo, né? O Philodendron Ederáceo, que é chamado de Philodendron Ederáceo cultivar Brasil, justamente porque ele tem esse verde e amarelo e ele é encontrado nas florestas tropicais do Brasil. Este aqui é o Philodendron Ederáceo limão ou áureo, né? Que é aquele que tem a característica de ser bem amarelo limão, então é muito cultivado também. E eu tenho também para mostrar para você aqui o Philodendron cordatum, que é aquele totalmente verde. Agora, algumas características especiais dos filodendros. São plantas que tem uma característica, eu vou mostrar para você aqui, não são somente esses filodendros que tem essa característica, os filodendros de uma forma geral, o filodendro é um gênero, né, da família das aráceas, eles têm a característica de sempre, antes de nascer a folha, ó, tem a folha novinha, ela está sempre protegida por uma folha de proteção, olha aqui, uma folha menorzinha. Então a gente nota aqui, ó, que sempre perto da folha nova vai ter essa folhinha aqui. Isso vai dar uma grande capacidade da gente de identificar os filodendros. E não são somente os filodendros pendentes que têm essa característica. Todos os filodendros, de uma forma geral, tem essa folha auxiliar aqui. Então notem que tem a folha, que tem uma folha nova pra gente ver, ó. Essa folha nova, tá vendo, ó? Ela está sendo protegida por esta outra folhinha. Então isso é uma característica bem importante. Outra diferença é que a jiboia tem a folha cordiforme, só que é uma folha mais arredondada, que pode mudar também, conforme eu já tinha falado. Já o filodendro, esses filodendros aqui que eu estou mostrando, eles têm a folha cordiforme que não modifica o seu tamanho. O máximo que pode acontecer é ela ficar pouca coisa maior ou pouca coisa menor, mas não vai ficar uma enormidade como a jiboia quando está em ambiente no solo, né, em ambiente mais claro. Elas são plantas também de fácil cultivo, né? Também apresentam as suas raízes aqui, ó, geralmente de 3 em 3. Notem que isso também é uma diferença. Se a gente for pegar aqui 3 ou 4 raizinhas que estão sendo projetadas, e aqui se a gente pegar a jiboia, ó, é uma, às vezes 2, então isso é uma característica que também diferencia essas duas plantas. Todas elas podem ser consideradas trepadeiras, e a característica também de cultivo que torna elas diferentes é que a jiboia gosta de muita umidade, então se ela pode ficar no banheiro, por exemplo, que tem aquela umidade de chuveiro, ela pode ficar na cozinha, ela pode ficar em qualquer ambiente, desde que a gente coloque bastante água nela. Já os filodendros são um pouco mais delicados, eles não gostam de ambientes com muita umidade, então eu posso colocar num lavabo, por exemplo, que não tem o chuveiro, que não tem aquele vapor, ele vai gostar, mas ele não gosta de muita umidade, então a gente só vai colocar água realmente quando o substrato estiver bastante seco. Então se a gente tem uma jiboia e um filodendro na nossa casa, a gente vai colocar água na jiboia, dependendo, claro, de onde você mora. A jiboia vai gostar de água praticamente todos os dias, ou de 2 em 2 dias. Já o filodendro, 2 a 3 vezes por semana já está de bom tamanho. Então isso também é uma característica diferente. Mais uma característica, o filodendro não suporta luz direta, a jiboia já é mais resistente, o filodendro não gosta. Ele queima, inclusive, se as suas folhas estiverem captando a luz do sol direta. Isso é muito importante também. Uma coisa também diferente nesta planta aqui, que é chamada de jiboia prateada, mas não tem nada a ver com a jiboia, é que ela é a mais sensível de todas essas que eu estou mostrando. O Scindapsus, ele é mais sensível a pragas, e também quando ele não está gostando do ambiente, ele costuma se enrolar. Então essa é uma planta um pouco mais de difícil cultivo em relação às outras, mas também é cultivada por muitas pessoas. Essas são as principais diferenças entre o filodendro,
a jiboia e a jiboia prateada, que é o Scindapsus. Aqui, se a gente for olhar aqui o filodendro, ó, olha esse filodendro limão, as raízes estão bem compridas, ó. Isso aqui, como é que a gente faz daí para fazer a muda? As mudas de todos esses são feitas da mesma forma. Um pedacinho de galho, né, tanto da jiboia quanto da jiboia prateada quanto dos filodendros, um pedacinho de galho. Então aqui, vamos supor aqui, ó, que tem umas 3 folhas, eu corto aqui e coloco no substrato, tendo cuidado para não machucar as raízes. A jiboia é a mais fácil de fazer essa estaquia, ela vai se criar com muita facilidade. Esse Scindapsus é um pouco mais delicado e este aqui fica no meio termo. Então, espero que você tenha gostado. Nós aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, temos essas maravilhas aqui. Temos outros filodendros também, todos eles com aquela folha complementar. Então, se você tiver alguma dúvida, se você não entende, não consegue identificar a sua planta em casa, olha esse vídeo de novo, pausa ali onde eu mostro as diferenças, que você vai conseguir, eu tenho certeza. São características bastante fáceis de identificar. Eu sou a Vanesca da Eucaplantas, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais, um grande abraço e até o próximo vídeo.